Imagine um quadrado perfeito, com 1,5 km de lado, uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é mais de 5 vezes o tamanho de todo o país do Vaticano. Agora, imagine que dentro desta área colossal, um edifício sagrado é descrito com uma precisão milimétrica. A espessura de seus muros, a altura de seus portões, a dimensão de cada uma das suas centenas de câmaras, tudo medido e registrado em detalhes obsessivos ao longo de 9 capítulos da Bíblia. Esta é a planta arquitetônica mais detalhada do mundo antigo, um blueprint divino. Mas aqui começa o nosso mistério. Este templo, o templo do profeta Ezequiel, jamais foi construído. Nenhum arqueólogo jamais encontrou suas fundações. Nenhuma ruína atesta sua existência. É um templo fantasma. Porque Deus dedicaria tanto tempo e detalhe descrevendo um projeto que nunca saiu do papel? Seria uma profecia que falhou? Um plano que foi esquecido? Ou será que o segredo deste templo é algo muito mais disruptivo, muito mais chocante? Uma revelação de que ele não é feito de pedras e que você, neste exato momento, talvez esteja de pé dentro dele sem sequer saber. Hoje, vamos nos tornar detetives da história e da teologia para desvendar o enigma do blueprint mais misterioso da humanidade. E eu te prometo, a revelação final vai mudar a maneira como você enxerga a si mesmo, a igreja e o próprio Deus. Para começar a desvendar esse mistério, precisamos viajar no tempo e no espaço e entender o coração para quem esta visão foi dada. O ano é aproximadamente 573 a.C. O profeta Ezequiel não está passeando pelas colinas verdejantes de Judá. Ele está exilado, um prisioneiro de guerra a mais de 1000 quilômetros de casa no coração do Império Babilônico. A nação dele foi esmagada, sua cidade, Jerusalém, foi reduzida a escombros. E o glorioso templo de Salomão, o epicentro de sua fé, fora queimado e demolido 14 anos antes. Tente sentir o que eles sentiam. Para um israelita, o templo não era apenas um belo edifício. Era o lugar onde o céu tocava a terra. Era a morada da Kabod Yahweh, a glória manifesta de Deus. E Ezequiel mesmo, em uma visão anterior, tinha visto essa glória abandonar o templo por causa dos pecados do povo. A destruição do templo não foi apenas uma derrota militar, foi um divórcio cósmico. Deus aparentemente havia ido embora. A esperança estava morta. É neste cenário de desespero absoluto que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. Ele é arrebatado em uma visão, transportado sobrenaturalmente de volta à terra de Israel e colocado sobre um monte muito alto. E ali, em vez das ruínas fumegantes que assombravam sua memória, ele vê uma estrutura nova, perfeita, colossal. Uma cidade santa, um complexo sagrado. Um guia misterioso aparece, um ser angelical com a aparência de bronze polido, segurando as ferramentas de um arquiteto divino, um cordel de linho e uma cana de medir. E ele dá a Ezequiel sua missão: Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te mostrar. E declara à casa de Israel tudo quanto vires. A mensagem é clara: isto não é para você, Ezequiel. Isto é para o meu povo que chora na Babilônia. Grave cada detalhe, porque cada medida é uma palavra de esperança. O que se segue, a partir do capítulo 40, é um tour arquitetônico de uma precisão desconcertante. Para nós, hoje, pode parecer uma lista cansativa de números. Mas para um exilado que perdeu tudo, cada côvado medido era um prego sendo martelado na construção da esperança futura. O guia leva Ezequiel ao grande muro que cerca todo o complexo, uma barreira que separa o sagrado do profano, uma declaração visual de que o novo começo de Deus seria marcado pela santidade. Então, ele o conduz ao portão oriental. E aqui,
A descrição se torna obsessiva. A largura da soleira, o tamanho das câmaras da guarda, a distância entre os pilares. Tudo é perfeitamente simétrico, harmonioso e ordenado. Para um povo vivendo no caos do exílio, essa simetria divina era uma mensagem poderosa. Teólogos como Daniel Bloch nos explicam que essa precisão comunicava a certeza da promessa de Deus. A restauração não era um sonho vago, era um projeto detalhado, medido e garantido pelo arquiteto do universo. O tour continua, subindo em níveis de santidade. Do átrio exterior, o grande pátio para o povo, eles sobem uma escada para o átrio interior, o espaço dos sacerdotes, mais próximo do coração do santuário. A própria arquitetura era uma lição sobre reverência e sobre a jornada de se aproximar de Deus. O guia mede as câmaras onde os sacerdotes se preparavam, as mesas onde os sacrifícios eram organizados. Não há 1 centímetro deixado ao acaso. É a imagem da ordem perfeita de Deus em contraste com a desordem pecaminosa do homem. Para os primeiros ouvintes desta profecia, esta visão era uma promessa audível. Meu plano de habitar com vocês não foi destruído. E o que eu construirei no futuro será ainda mais glorioso e perfeito do que tudo o que vocês já conheceram. E aqui, nossa expedição investigativa realmente começa. A pergunta óbvia ecoa através dos séculos. O que aconteceu com este templo? Quando os judeus finalmente retornaram do exílio, liderados por Zorobabel, eles de fato reconstruíram o templo. Mas a história, registrada nos livros de Esdras e Ageu, é melancólica. O segundo templo era tão inferior, tão mais modesto que o templo original de Salomão, que os anciãos que haviam conhecido o primeiro choraram de decepção ao verem as fundações do novo. Claramente não era o templo colossal da visão de Ezequiel. Séculos mais tarde, o rei Herodes, o Grande, embarcou em um projeto massivo de renovação, transformando o segundo templo em uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Era um edifício espetacular, o mesmo que Jesus visitou. Mas, novamente, sua planta baixa, bem documentada por historiadores, não correspondia em quase nada às medidas detalhadas de Ezequiel. E, como sabemos, esse templo foi totalmente aniquilado pelos exércitos romanos no ano 70 d.C. Desde então, o Monte do Templo em Jerusalém permanece sem um templo judaico. Arqueólogos escavaram incansavelmente a área. Encontraram partes do Templo de Herodes, vestígios do Templo de Salomão, mas nem uma única pedra, nem uma única fundação que corresponda ao Templo Fantasma de Ezequiel. O mistério, então, é este. Se ele nunca existiu fisicamente, o que ele é? É aqui que precisamos abrir os dossiês dos grandes teólogos da história para analisar as pistas. A primeira teoria, muito popular em certos círculos teológicos, é que a profecia de Ezequiel é literal e simplesmente ainda não se cumpriu. Ela aponta para um templo que será construído fisicamente em Jerusalém durante um futuro reino de 1000 anos de Cristo na Terra, o milênio. Neste cenário, o templo funcionaria como um centro de adoração mundial, e os sacrifícios de animais descritos nos capítulos seguintes de Ezequiel seriam reinstituídos não para perdão de pecados, mas como memoriais da obra perfeita e final de Cristo na cruz. É uma interpretação que busca honrar a literalidade do texto, mas que levanta debates complexos, especialmente sobre o retorno de um sistema sacrificial que o Novo Testamento parece tratar como superado. A segunda teoria sugere que a visão era uma oferta literal e condicional de Deus para os exilados que retornaram. Se eles tivessem voltado para a terra com obediência perfeita e um coração puro, este templo magnífico teria sido a realidade deles. Contudo, como a história bíblica demonstra que a obediência deles foi imperfeita, a oferta gloriosa foi retirada e um templo menor foi permitido em seu lugar. É uma possibilidade, mas que retrata o plano de Deus como frustrado pela falha humana.
Mas há uma terceira interpretação, que muitos teólogos consideram a mais profunda e a que verdadeiramente desvenda o gênio do plano de Deus. Esta teoria argumenta que a visão de Ezequiel nunca foi destinada a ser um blueprint para um edifício de pedra. Em vez disso, é uma visão simbólica, uma pintura apocalíptica de uma realidade espiritual muito maior. As evidências para esta interpretação dentro do próprio texto são fortes. A simetria perfeita e as dimensões idealizadas são típicas de uma arquitetura celestial, não terrena. Mais tarde na visão, no capítulo 47, um rio impossível começa a fluir de debaixo do templo. Em poucos quilômetros ele se torna um rio tão profundo que não se pode atravessar a pé, e ele flui até o Mar Morto, curando suas águas salgadas e enchendo-as de peixes. Isso é uma impossibilidade geográfica e topográfica. É a linguagem do milagre, do símbolo, da nova criação. Se o templo é um símbolo, o que ele simboliza? É aqui que precisamos da nossa chave de decodificação, o Novo Testamento. E o que ele nos revela é de explodir a mente. Jesus, de pé no pátio do templo de Herodes, fez a declaração mais chocante de seu ministério: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. O evangelista João, nosso guia, nos explica. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Jesus se identificou como o verdadeiro templo, o ponto de encontro final e perfeito entre Deus e a humanidade. Anos depois, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, uma comunidade de pessoas comuns, e lhes diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele pega a imagem do edifício mais sagrado do mundo e a aplica não a um lugar, mas a um povo. O apóstolo Pedro vai além, em sua primeira carta, nos chamando de pedras vivas que estão sendo edificadas como uma casa espiritual. Um lugar onde sacrifícios espirituais são oferecidos a Deus. E o clímax desta revelação acontece no último livro da Bíblia. O apóstolo João tem uma visão da Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada final dos redimidos. Sua descrição ecoa muitas das imagens do templo de Ezequiel, como sua forma cúbica perfeita e seus portões. Mas então, João nota algo que falta, uma ausência chocante no centro da cidade celestial. Apocalipse 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No final, não há mais um edifício, porque a realidade para a qual o edifício sempre apontou está plenamente presente. Deus e o Cordeiro são o templo. A presença deles é o lugar sagrado. E isso nos traz, em um círculo completo, de volta ao nosso enigma, em Ezequiel 40. Porque Deus deu um blueprint tão detalhado, tão preciso, tão obsessivo. A resposta chocante, a revelação final da nossa investigação é esta. Aquele blueprint não era para um edifício em Jerusalém, era um blueprint para nós. Era um retrato profético e simbólico da nova casa que Deus construiria. Uma casa não de pedras, mas de pessoas. Uma casa onde o próprio Deus viria a habitar. Os muros altos que separam o sagrado do profano nos ensinam sobre a santidade que o Espírito Santo opera em nós, nos separando do mundo. Os portões bem guardados nos lembram do que Salomão nos ensinou, que devemos guardar nosso coração, a entrada da nossa alma. A arquitetura perfeitamente ordenada revela a paz e a ordem que Deus quer trazer ao caos de nossas vidas. E o retorno da glória de Deus para encher o templo, que acontece no capítulo 43 de Ezequiel, é a profecia do Pentecostes, a promessa cumprida de que o Espírito do Deus vivo viria para habitar não mais em uma estrutura feita por mãos humanas, mas em templos vivos, em corações de carne e osso. O templo fantasma de Ezequiel não foi uma profecia que falhou. Foi uma profecia tão bem-sucedida, tão gloriosamente cumprida em Jesus Cristo e em sua igreja, que a sua contraparte de pedra se tornou desnecessária e obsoleta.
O rascunho foi descartado porque a obra de arte final havia chegado. A pergunta que esta investigação nos deixa não é quando este templo será construído, mas estou eu, como parte do templo vivo de Deus, permitindo que o arquiteto divino me construa segundo este padrão de santidade, ordem e glória? O templo não é mais um lugar para onde vamos, é aquilo que em Cristo nós nos tornamos. Se esta jornada pelo maior mistério arquitetônico da Bíblia abriu seus olhos para a sua identidade como morada de Deus, deixe o seu like para que esta revelação alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa entender o seu valor e propósito no reino. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois a cada vídeo continuaremos a escavar os tesouros profundos da Palavra de Deus.